Bem-vindo a todos na nossa 201ª sessão reunião ordinária. Eu vou, antes de começar, a gente vai ter uma apresentação, não sei a hora que nós vamos começar uma apresentação do Fabiano. De novo, mas aqui não é todo mundo que viu a apresentação do Fabiano. A Marina não viu. Mas aqui, viu? Todos já viram a apresentação do Fabiano? Do prédio novo, da sala. Tá vendo? Vai passar no máximo que puder, porque daí quem tiver opinião. Mas é uma coisa super rápida. Lá no conselho foi o quê? 5 minutos de apresentação, né? É bem rapidinho. Então, na hora que der certo de falar com ele, porque não tinha dado certo ainda. Eu estou ligando e então era para ter falado com ele para começar às 12h05. Até por isso que eu também dei uma para ele começar a falar, mas então a gente, na hora que der certo ele responder, aí ele entra na reunião pelo link mesmo, ele não vai vir aqui pessoalmente, e ele apresenta o modelo das salas. Vocês viram esse projeto novo da sala de aula? Vamos, não? Foi a semana passada ele apresentou no CRAT. Acho que era essa semana passada que começou essa... então acho que tem algumas pessoas que não foi por isso que eles falaram. Parece que na última reforma teve alguma questão que alguém falou, mas se a gente tivesse visto... Então, vamos dar início. Eu só estou comunicando vocês, então vamos lá. Ordem do dia, o item 1.1, gestão de pós-graduação em geral, e aí entra o relatório dos estagiários, respectivos supervisores, da etapa de estágio, supervisionado em docência, do segundo semestre de 2022, aprovado já pela coordenação do PAI, o CCPAI, no dia 3/4, e há de referendo pela CPG no dia 13/4. O relatório. Quer comentar alguma coisa, Luiz Guilherme? Não, acho que foi tudo tranquilo, assim, a gente analisou os relatórios, não teve grandes problemas não, Silvia. Ok. Tá. Eu posso fazer em bloco? E aí, o segundo item, proposta de edital com critérios de classificação para etapa de estágio supervisionário e docência, o programa de aperfeiçoamento de ensino também do PAI pelo segundo semestre de 2023. Já foi aprovada pela CCPAI no dia 3/4, e só teve uma mudança, né, Thiago? Que foi a alteração do C pelo D pelo C? Da ordem? Isso. Que, na verdade, até eu achei que já era assim, né? Que é botar a disciplina obrigatória na frente. Então, faz sentido, né? Normalmente a disciplina obrigatória tem muito maior de alunos, e fez essa mudança aí. Tudo bem? Podemos votar em bloco? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Agora a gente vai para o item 1.2 do PPGAL, né, do Programa de Administração, requerimento para prorrogação de prazo de depósito de dissertação por 120 dias, do aluno André Giolo de Carvalho, do curso de mestrado, também foi aprovado na CCP, no dia 6/4. E vou fazer em bloco também. Tem algum comentário com relação a isso? É uma prorrogação normal de... Covid. E o próximo item é o requerimento para credenciamento da professora Mercê Marte, não sei se assim pronuncia, como co-orientadora de doutorado da aluna Bárbara Alexandre. O parecer foi favorável, emitido pelo professor Evandro, e aprovado na CCP no dia 6/4. Algum comentário também? Sim, essa professora estava na nossa aluna lá, na Espanha, e aí o procedimento para credenciar como orientadora é facilitado, a gente não precisa cumprir todos os requisitos do nosso nome. Então, por exemplo, ela não tem os requisitos, que é ter conclusão de mestrado, né? Validar, diploma. Produção de validado de mestrado, doutorado. Então, mesmo assim, a gente ficou legal. Isso é bacana para facilitar. Então,
Nem para internacionalização? E positivamente a internacionalização. Não, isso é bom. Podemos botar os dois? Então, o item 1 e o item 2 do 1.2, os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vamos agora para o item 1.3, que é do Programa de Pós-Graduação, Controladoria e Contabilidade. O primeiro item é o credenciamento da professora Maísa, como orientadora da aluna Laís, orientada do professor Eliseu, para ser favorável da professora Paula, no dia 3/4. Foi aprovado na CCP no dia 10/4. Aqui o credenciamento de orientador. Algum comentário? Ambos são orientadores já no programa, é só uma questão, né? O professor Isa é professor sério, mais, então tem a proximidade dele, a professora Raíza, do assunto tangencia. Esses dois é bastante positivo. Tá bom. Bom, então, e aí o próximo item é o item ponto 2. A gente pode votar esses dois primeiros juntos. Que é o pedido de desligamento do aluno Murilo, que já foi aprovado na CCP no dia 6/4, aluno Murilo Alencar de Souza Oliveira, do curso de doutorado. Ele tinha acabado de ingressar, né? Isso, Esse caso é uma pena. O rapaz entrou no doutorado, ele tinha o comprometimento da empresa de liberar ele para cursar. E a empresa? E aí, depois, a empresa voltou atrás e ele não teria condição de acompanhar. Então, por enquanto, ele vai desligar ele. Então, a gente pode votar esses dois juntos? Então, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Pronto. E agora a gente vai para o item 3 da Programa de Pós-Graduação da Contabilidade ainda, que é sobre o recurso interposto pelo aluno Marlos Fernandes Lopes, que já teve a deliberação da CPG na última reunião. Para a gente recordar o caso, o Marlos ele fez o mestrado aqui no Programa de Contabilidade, o professor Maurício, fez o doutorado, cursou com bolsa por 35 meses, e aí no mês de janeiro de 2022, que foi o último mês da bolsa dele, ele ficou, esse período ele não pediu a renovação da bolsa, né? E nesse período em diante ele não fez esse processo de contato com o orientador. E aí, na data do depósito, ele fez o depósito sem a anuência do orientador. E aí ele pede no recurso para fazer a defesa. É isso. Quer complementar, Marcela? Eu só queria ressalvar que a CCP não entrou no mérito de estar participando ou não da avaliação, da qualidade do trabalho ou do desempenho acadêmico dele, até porque nada disso foi formalmente informado à CCP, nem pelo aluno, nem pelo orientador. A única questão é que, como não houve a anuência do orientador e o regimento da USP prevê um julgamento por parte da CCP, a CCP entendeu que a orientação é importante no processo e, por isso, julgou não aceitar o depósito. Não é uma questão desse estar ou não com bolsa, estar ou não atendendo ao que o orientador pediu ou não. Isso aí Só a questão da é a questão da anuência, para a gente entender que é uma tese de doutorado, o orientador tem que estar de acordo, tem que ter sido feito por essa questão. Só esse ponto. Alguém mais que não quer? O Ademar? Janaína. O Ademar, levanta o primeiro. Pode olhar. Eu só queria deixar registrado, né, que nós, né, como representantes discentes, né, dos alunos, eu e a Letícia, nós fomos conversados, né, pelo Marlos, né, e o pedido dele era
relacionado com ele pedir a documentação, né, atas de reuniões, para ele poder entrar com os recursos, né? Então, o pedido dele para a gente foi nesse sentido, né? E aí eu fiz um pedido, né, para o professor Marcelo atendeu, né? A gente gostaria de agradecer, né, e dizer que a gente votou na primeira reunião, né, todo mundo votando igual, né, e nós votamos no sentido de cumprir, né, os regimentos, né, as regulamentações, né, da USP, né. Então, era só para deixar registrado isso, né, que ele procurou a gente tentou apoiar ele nesse sentido que era o pedido dele, de trazer as documentações para ele poder entrar com os recursos, né. Então, acho que a gente cumpriu bem o nosso papel, eu queria agradecer ao professor Marcelo, que também ajudou a gente nesse sentido. Houve um pedido via vocês, via a Secretaria de Pós, via até o Sistema de Informação da USP. A gente tem um tempo, né, para elaborar e aprovar as atas, mas conforme for certeza, a gente foi encaminhando. Obrigada, Marcos. Janaína? Na última CTG, veio o recurso do aluno, e com base nas informações que a gente teve do coordenador, Marcelo, nós não aceitamos o recurso. Então, a minha pergunta é, o que ele traz de novo nesse recurso que muda a situação? Acho que a única coisa nova, realmente, é o e-mail, né, do orientador, dizendo que... Esse trecho aí do pedido dele. Que ele não se opõe à defesa. Não tem objeção quanto a essa possibilidade. E é dado, então, após Dia 31 de março. Então, se a gente tem essa informação de que o orientador não se opõe ao depósito e à defesa, e se o pedido tinha sido indeferido em função da não anuência, eu entendo que isso é uma anuência. Então, assim, eu não vejo esse motivo não aceitar o depósito, depois dessa fala do próprio orientador. Mais alguém quer comentar? Obrigada, professora. Podemos caminhar para a votação? Eu posso Pode, por favor. registrando. Eu vejo esse e-mail do professor Maurício como ele é favorável, né? Ele é favorável ao depósito, mas isso não muda o argumento da CCP, que foi a ausência da anuência do orientador. E agora, se a gente perguntasse para o professor Maurício Bowie se ele poderia estar lá como orientador do Marcos, qual seria a resposta? Talvez a gente seja uma próxima reunião, como a gente estiver pensando de novo, né? Agora, a decisão é aceitar o depósito. É isso. Então, naquele momento, realmente, a CCP não tinha anuência do professor. E foi com base nisso que a gente votou para o recurso. Mas hoje eu vejo diferente. Aí eu vejo também uma outra questão. O aluno, ele não teve nem prazo de refazer o depósito, ou de buscar uma nova orientação. E eu perguntei, antes de começar a reunião, né, do Thiago, ele não pediu a prorrogação da função de Covid, que quase todos os nossos alunos pediram. Então, se ele tivesse, ele teria 720, né? Dependendo da... 720 quando ele ingressou. Para fazer. Tanto de orientação, com outros esclarecimentos. Então, eu considero ainda que tem esse agravante aí de período pandêmico, pós-pandêmico, pode ter atrapalhado a estratégia do aluno e do orientador. Então, eu não tenho objeção, não devo ter. Só para complementar, ele não pediu o pedido de Prorrogação de prorrogação. O pedido de prorrogação é por um motivo específico. Covid. Talvez não seja necessário realmente. Mas aí nós não temos essa informação. Talvez ele não soubesse, talvez a coleta de dados que se coletivo em função da Covid não quer necessariamente dizer um problema de saúde, função de Covid, mas problemas de coleta também. Ele já tem essa informação. Então, assim, isso é só um adicional, que para mim, que está influenciando a minha decisão é esse e-mail do professor Maurício. É isso.
Vamos caminhar para a decisão? Mais algum comentário? Professor Marcelo, Luciano, Luiz Guilherme. Bom, então, nós estamos votando, para esclarecer, para não ter nenhuma dúvida, nós estamos votando no recurso. Então, os favoráveis são favoráveis ao depósito. E os contrários são contrários ao depósito. Tudo bem? Porque o recurso é para que ele tenha o depósito aceito. Tudo bem? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Eu sou contrário também por entender que é uma informação extemporânea, não altera o fato de não ter tido mais. Tá. Então, tem 2 contrários e o restante. O professor contrário. E o Luiz Guilherme falou alguma coisa, não? Acho que o professor Nakabashi. Nakabashi é contrário ou CFT? Contrário. Então, nós temos 3 contrários. Então, está aprovado. Também isso. Continuar aqui no próximo tópico. Então, o próximo tópico é do programa de pós-graduação em economia. O item 1 é o credenciamento do professor Fernando Antônio de Barros Júnior como orientador do aluno de doutorado Antônio Ricciardi Macedo, orientando do professor Fábio Augusto Reis. O parecer foi favorável pelo professor Renato Vieira, no dia 7 de março, aprovado na CCP no dia 5/4, pelo CREC, em 12/4, não, desculpa, pela CCP e pelo departamento, esse CREC do departamento? Isso, não sabia por quê. Não me passa também. Porque lá passa nos dois? Passa nos... Oi? Isso, No dia 12/4, é que eu achei que estava errado aqui. E nós temos 2 casos aqui bem semelhantes, eu vou colocar juntos, tudo bem? A gente vai votar juntos, que é o contrário agora, é o credenciamento do professor Fábio Augusto Reis Gomes como orientador do aluno Juliano Moraes Gai, orientando do professor Fernando Antônio de Barros. O parecer foi favorável pelo professor Renato Vieira, no dia 7 de março, aprovado pela CCP no dia 5 de abril, e pelo CREC no dia 12 de abril. Podemos votar os 2 em conjunto? Tem alguma coisa a mais para apresentar, Luciano? Não? Deixa eu ver se o terceiro dá para a gente colocar junto. É porque tem, acho que é por causa da documentação, né? Porque sai na... Orientador, você tem uma exigência menor que o orientador. E assim, o co-orientador, se não me engano, ele não participa da banca, então essa formalização é importante. Ele não vota na banca, né? É igual orientador. É. Então, na Nem verdade, orientador. quando tem orientação, muitos dois podem dar coisa. Mas nenhum dos dois vota. Nenhum dos dois vota. Mas É. um pode substituir o outro. E eu acho que o que acontece é porque a maioria dos orientadores tem fora. É estranho. Talvez Deve ser uma coisa mais simples, né? Mas é porque daí... Então, mas é uma situação que ele vai aparecer na capa da tese, né? O orientador e o orientador. Para formalizar isso sem precisar... Não, então eu já vou passar os 3 juntos aqui. Ó. O próximo é a atualização de ementa da disciplina Economia Brasileira, REC 5021. O parecer foi favorável pelo professor Amauri, no dia 24 de março, aprovado pela CCP no dia 5 de abril e pelo CREC no dia 12 de abril. Podemos votar tudo junto? Então, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovados 3 itens. Agora a gente está indo para o bloco do item 1.7, que é do
A alteração de horário também da economia, PPGE, alteração do horário da disciplina, REC 5043, decisão de consumo e poupança, que está em curso nesse primeiro semestre, sob responsabilidade do professor Fábio Augusto. Foi aprovada pela CCP, pelo CREC, pela CCP no dia 5 de abril, pelo CREC no dia 12 de abril, e há de referendo pela CPG. É importante reforçar que foi um pedido dos alunos, então, acho que não tem... Tudo bem? Oi? Anuência. Podemos caminhar para a votação. Então, os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. E agora o item 1.8, de comissões julgadoras aprovadas pela CCP, em CCP. Então, a primeira é a do aluno Carlos Eduardo Paro, que é a jornada da experiência do consumidor em aplicativo de transporte e consumo colaborativo, aplicação de modelo teórico, orientador professor Jorge Caldeira, aprovado em CCP e há de referente pela CPG no dia 6/4. E outra banca que é do PPGCC, do Jardel Chaves Costa, as decisões financeiras das empresas no contexto de restrições financeiras, uma análise de flexibilidade financeira, crises e estágio de ciclo de vida. O orientador é o professor Maurício Ribeiro, aprovada na ad referendo no dia 17 de abril. Vocês querem ver a gente mostrar aí? Ok. Tudo bem? Ela é interna. Podemos caminhar para a votação, então? Vamos lá. Então, os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. E agora o item 1.9, referendo das atas de defesa, também vou colocar em bloco. A primeira é do aluno João Pedro Fernandes, do professor Fabiano Guache Lima, homologada de referendo no dia 31 de março. A segunda é da Karina Pagan, orientadora da professora Janaína, homologada ad referendo pela CPG no dia 13 de abril. E a homologação da Natália Pagan, da defesa dela, também orientada pela professora Janaína, ad referendo também pela CPG no dia 14/4. Tudo certo aí? Já mostrou? Aprovação não. Podemos, aprovação unânime. Podemos... acho que não. Então, caminhando para a votação, os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. O item 1.10, itens para aprovação em bloco também de prorrogação. Nós tivemos uma solicitação da aluna Beatriz Papa Casagrande, do curso de mestrado do PPGAL, orientada pelo orientador Marcos Fava, aprovada de referendo pela CCP e CPG no dia 13 de abril. Está tudo certo também. Podemos votar? Então, os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Pronto. Não tinha mais nada mesmo. Tá? Agora, expediente. Então, próximo ponto é a ata da nossa última reunião. O Thiago está mostrando aí. Tá. Aqui é. Todos estavam presentes aqui. Acho que todos estavam, né? Só a professora Maurício não estava. Podemos aprovar? Então, aprovada a nossa ata. O próximo item
comunicados da presidência. A primeira seria o do bloco didático. O Fabiano respondeu? Ó, enquanto isso, pessoal, eu vou pular para o item de baixo. Teve uma reclamação de barulho na sala de estudo de pós-graduação. Então, acho que foi colocado um aviso lá, isso, Thiago? Isso, a gente vai colocar uns avisos no display que o pessoal da comunicação arrumou para a gente, e a gente mandou também um aviso por e-mail, por WhatsApp, né, para todos os alunos. Vocês receberam? No grupo geral. Isso aí, infelizmente, é um problema bem recorrente, né? Isso aí já é histórico, na verdade. Barulho na sala. Só fazer uma pergunta. Eu lembro que eu teve uma época que era por causa dos alunos de graduação. Era por causa dos alunos de graduação, porque ou era dos próprios alunos de graduação? Antigamente, tinha duas salas de estudo para pós-graduação, né? Duas lá e uma aqui embaixo, né? E aí o pessoal da economia, eles conversavam um pouquinho mais. Porque, às vezes, eles tinham que, não sei, conversar sobre código. E aí, não tinha nada registrado. Mas acabava, o pessoal da economia ficava aqui embaixo e a contabilidade de administração ficava lá em cima. Justamente para ter essa divisão. Sim, não o registrando ali. Isso. Então, aí o da economia ficava mais lá. Aí agora parece que não tem mais. Aquele espaço da... Mas tem aquele lá da frente, né? Aquele lá foi lá para o... Era, Quando era o banco lá. Eu confesso que eu fui lá, acho que umas 5 vezes só para ter que dar. Era um banco, depois um sítio. Olha lá. Mas assim, A reclamação foi de lá. Não, só se esse cara. foi de lá? A reclamação foi onde era o antigo CEIF, lá, que é a sala de estudo. Barulho. Sala de estudo, né? Fazer estudo. Então, não tem uma... A gente poderia, talvez, pensar de ter um lugar que é de grupo e um lugar que é mais individual. Tem Né? as salas lá. Então, assim, Aqui. Já tem. O problema é que, vamos supor, você está lá no seu lugarzinho lá, às vezes escrevendo um artigo, por exemplo, fazendo alguma coisa. E aí tem duas pessoas do lado conversando. Tem a sala de reunião. Isso, tem a sala. Mas a pessoa fica conversando. Na parte do individual. E é esse ponto disso. Naquela época também, né? Uma época antiga, né? 30 anos atrás. Frequentou pouco essas salas hoje em dia. Semana, uns 15 dias atrás, eu fui e aconteceu isso novamente. Estava lá e tinha duas pessoas conversando na aula. Aí isso pode falar melhor, porque pelo que eu sei, ela vem bastante. Você prefere da graduação? Porque é mais quietinha? Então, normalmente, cadastra primeiro, passa. Isso. Segunda reclamação de de Agora, a quantidade de alunos na sala de graduação é muito maior do que na sala de pós-graduação. Você está em semestre. Aí vem o pessoal das outras unidades. Também. A gente orientou essa aluna também, que tem a sala 66 e a 67 aqui do bloco A, que uma acho que é para graduação pós-pesquisa, a outra é para alunos da graduação. Só que ela falou que parece que o Wi-Fi de lá não é muito bom. Não sei se vocês têm alguma experiência sobre isso. Eu falei com o pessoal da STI, parece que eles estão trocando gradualmente todos os aparelhos que realmente detectaram que lá o sinal não é muito bom. Então, ele falou assim, a um médio prazo, aí, acho que isso aí vai ser resolvido. 66 e 67 do bloco A. Realmente, a última de lá, eu tive dificuldade para conectar. A penúltima, na verdade, são as duas últimas que são nas salas, né? Isso. Na última, eu não consegui conectar. Na penúltima, sim. Então, obrigado, Thiago, por ter visto aqui. E a gente vai acompanhando. Qualquer coisa vocês informam para a gente... Qual, professor? Aquela que ficava no térreo? Então, eu sei que eles mudaram, né? Daí passou lá para o antigo CE, veio... Tinha vidro lá, e escrevia portas do vidro lá. Tinha site. Mas foi a diretoria que mudou isso aí. Muito simples, é menor. Se lá vira um depósito, eu vou pôr. Então, eu achei jeito.
Vamos lá, então, para o item 3. Certo aí? Nada do Fabiano? Não. Até liguei para ele. Bom, o item 3 é só uma sugestão de horário, porque, claro que o banco a gente nunca consegue ter certeza a hora que termina, né? Às vezes a gente sabe a hora que começa e olhe lá, né? Porque às vezes também dá problema, a gente teve um problema esses dias aí de não ter rede na USP. E aí, fizeram com 3G, né? Então, assim, nem a hora que começa a gente consegue 100% garantir, porque a gente depende de tecnologia, felizmente ou infelizmente, né? Esse é um problema que a gente pode ter. Mas, se surge alguma dúvida e já passou do horário, então, assim, se a gente marca uma banca para começar às 3, já é um pouco arriscado de passar do horário, porque eu estou doutorado, né? Então, só para a gente se atentar a esses horários aí de funcionamento do serviço, né? Normalmente, se acontece de passar do horário, né? Na época, já aconteceu talvez isso comigo também, acho que na época da Sandra já, e a gente pergunta se tem alguma dúvida, o que eu faço na situação, né? E tenta... Vocês têm uma relação, Thiago, com o que eu tinha falado? A gente mudou um pouquinho o texto, então. Aqui a gente já tirou, a gente já mudou. Porque estava lá em função da restrição, né? Eu tinha começado a ler o Chico, mas a defesa fez bem só. Suas duas então, precisa começar o leite. Restringe demais. Sim, Tá, mas aí eu acho que foi alguma erro de digitação, acho que estava às 14, era para terminar, mesmo. não Não, então acho que estava errado. Então, pode ser 3 horas, então só pode começar até meio-dia, porque é assim. Mas não, porque na minha banca tinha só 3 meses. Depois eu vou olhar essa mensagem. Mas quando chegou para mim já estava 14 horas. Quando a gente conversou também, era 14 horas. Não estava meio-dia quando eu vi. Eu vou olhar. Eu achei que a palavra fosse restrição. Não, era o horário. Até meio-dia. Não, a gente sempre se acerta ali, né, professor? Não, acho que porque quando eu vi já não tinha mais esse negócio de... Era para começar... Posso fazer uma pergunta? Não é especificamente, mas esse tema me ajudou a pensar, me lembrou essa pergunta, e se você quiser responder depois do nosso comunicado, fica à vontade, porque senão eu vou esquecer. Existe restrição quanto ao horário de aula na posse? Obrigatoriamente tem que ser dia, a gente poderia É verdade. à noite, ou final de semana. Eu acho que não, lá em São Carlos eles fazem à noite. Eles fazem à noite, talvez Eu acho que não. Eu acho. Eu acho, eu sei que lá eles dividiram as disciplinas de 4 horas, dividiram 2 dias de 2. Vocês fazem isso também na economia, né? Dividir. Mas eu acho que na USP não tem restrição. Mas só sem se expediente, será? Eu não sei. Ah, Eu vou dar uma pesquisada. Porque, assim, eu sempre ouvi aquela lei urbana, programa acadêmico de dia, à noite profissional. a gente pode perguntar isso. Não à noite, mas lá em São Carlos, eu lembro que meus alunos foram ver para se matricular numa disciplina, se eu não me engano, era das 5 às 7 da noite, uma coisa assim. Eu só quero saber se tem alguma restrição, até às 7, só dia de semana. Eu queria saber, só fazendo um programa estratégico no programa, dando uma repensada, uma série de coisas, que esse é um dos pontos que foi questionado essa semana, e eu vi isso agora, eu lembrei, para melhorar. Vamos deixar anotado para a gente perguntar. Mas, em princípio, pelo menos de restrição, não. Eu acho que é mais uma característica de cultura mesmo, que a secretaria não funciona. Mas tem alguma dependência da secretaria? Um apoio, assim, né? Algum apoio, mas a gente quase não usa apoio. Não, eventualmente. A graduação vai ter assim, acho que se o programa funcionar todinho à noite... Antigamente, a graduação estava na noite, hoje ele é até 7. É mais para se como o aluno chega à noite, ele vai lá. Na pós. É outra questão, mas já que está discutindo o prédio novo, de coisa, eu acho que ele pode pensar nessas coisas. Uma coisa para pensar, assim.
Bom, só para comentar aqui, teve a mensagem da FUVEST, que foi passada para os coordenadores, para fazer a proficiência. Acho que não teve interesse, né, dos 3 programas, de usar... Não, na verdade, sim, a gente acabou vendo, né, calma agora. Eu acho que os próximos é até interessante, mas só ter... Eu fiquei com essa dúvida, até falei para o Thiago, né? Parece que o PPGAL já está mais acertado com a proficiência que está usando. A gente já foi capaz. Então, né? Já está facilitado. Poderia mudar, poderia para passar algo desse, mas acho que foi uma restrição, olha. Você tem que passar as informações. A gente fez, essa é a única prova. Então, a gente já tinha feito o processo seletivo, já foi entrado. Na verdade, você tinha que passar umas informações, até que dia? Inscrição, tá. Acho que está antes. Tinha pedido até. O programa tinha que passar o que era necessário. Eu acho que era abril, começo de abril, não era? Nossa, isso, a gente também aceita Ampad, a gente aceita TOEFL, não aceita umas 5, 6, o cara falou, eu quero fazer amanhã e faz. O que eu imaginei que vocês não tivessem manifestado por conta disso. É precisava. Porque a gente vai parar de fazer aquela coisa. Como vai falar mais? Bom, pessoal, comunicados mesmo, né? A gente até ia tirar porque estava fora do prazo, né? Mas é só para lembrar isso mesmo, porque pode ser que o ano que vem faça sentido. O item 5 é com relação às assinaturas. Aquela assinatura colada, sabe? Passamos com problema com isso. Não pode. É uma dúvida, como é que eles sabem? Se na hora que você faz imprime e tal, mas a gente precisa. Deve ser. Com a sombrinha. Um negócio. Então, mas tudo que for para lá é bom a gente ficar atento. E a gente não sabe o que vai, né? O que vai ficar aqui, o que vai ficar lá. Dependendo do que acontecer, pode seguir para COPGR. Eu até falei isso com o Thiago, que a gente precisaria ver... Tem o USP Assina, mas o USP Assina ele tem um problema que a gente não conseguiu ainda, pelo que eu entendi, não dá para resolver. O aluno não começa o USP Assina. Só o Thiago, acho que nem eu começo. Não, professor, eu consigo começar? O que eu mandei lá assinado, eu fiz todo o assina. Dá até você colocar a imagem da sua assinatura. O meu aparece a imagem para ter o Foi com DocSign lá, isso, né? Então, o USP Assina gera o DocSign dentro do USP Assina. Você consegue pôr até a imagem. Mas o aluno não começa. Então, todo documento que começa pelo aluno, a gente teria essa restrição. É isso, Thiago? Esse é um problema que Esse é um primeiro identificou, problema. né? O segundo problema é que eu nunca usei o Gov, eu uso aquele... Bastante Mas o Gov é muito pior que o USP Assina, porque eu uso também bastante o Gov. O Gov você tem que entrar um arquivo por arquivo. O Gov é aquele que a gente faz da Fundação? É tipo aquele da Gov? Não. O Gov é outro ainda, né? O Gov é outro. É o governo, e aí você usa para assistir o governo e ele assina, aparece Gov. O legal do USP Assina é que a secretaria, o serviço de pós, consegue fazer um chamado, consegue colocar todos os arquivos, e aí na hora de você assinar, ele gera um grandão, você vai assinar um por um. Só que é só assim. Não, eu botei 7, o último despacho. Então corrigiram isso, porque estava o pessoal Eu botei 7 ou 8, assinei todos, e aí depois ele gera um por um. Que lá no grupo de WhatsApp da pós de presidentes, comentaram que era só 5. Não, tem uma limitação de tamanho total dos arquivos. Que é do DocSign isso. Aí se for tirar de arquivo... Então pode ter sido coincidência, né? Pode ser. Em prática, Em prática, durante sério. Eu tenho toneladas para assinar. Eu tenho uma assinatura digitalizada minha de alta qualidade. Não é? Então, a secretária vai lá e se tiver que fazer aquilo aí, eu tenho que entrar nas coisas. Isso aí... Eu assino tudo. Eu computei, o dia que eu peguei, né, Thiago, eu te contei, né? Porque no dia que ele mandou 40 documentos.
Porque eu assino daquele jeito da Fundates lá. Que eu Você entro... com o pendrive lá, Não, eu entro no PDF, aí vou lá, só que aí é arquivo por arquivo. Então, por exemplo, se ele me mandar por e-mail, eu não consigo assinar, eu tenho que baixar tudo. Isso aí eu falo, né? Se for assim, eu prefiro prima, Então, aí eu venho aqui É, assinar. então, o blog é melhor que isso. Você tem que baixar todo, aí você tem que subir um por um no site, por um. validar. E às vezes dá pau, aí você tem que abrir tudo de novo. Eu faço assim, eu crio uma pasta dos assinados, aí eu assino um por um e vou jogando nessa pasta. Mas teve um dia que eu tive que comprar atrás, né? compartilhar o Esqueceu de drive. assinar um. O USP, dá para fazer isso, mas você tem que baixar todos. No USP? O USP. Aí você baixa todo o seu computador, aí você pega todos, cria um novo, joga todos lá, aí você já assina tudo. Então fica mais rápido. Do que desse jeito que eu faço? É. Ah, vamos fazer assim, então, tá? Esse assim é ótimo, eu já usei. É. Usei assim, Você assinando. cria um para É, você mesmo assinar. A única coisa que você cria, aí você tem que adicionar que vai assinar você mesmo. Ah, tá. É um retrocesso isso. É, Então, eu acho que agora, as quarta que vem, eu estou reunião em São Paulo, e aí eu acho que esse assunto vai sair, porque a última reunião foi um item só de uma pauta que teve lá em São Paulo, que foi de um programa, que a gente com o programa, e estava bem esvaziada a reunião, porque era janeiro. Aí agora tem essa reunião e esse assunto saiu bastante no grupo WhatsApp. Então, a gente vai sair esse assunto. Vocês sabem que o pró-reitor, um comunicado que eu acho que vocês já sabem, mas o pró-reitor de pós-graduação se tornou diretor científico. Então, provavelmente, a gente vai ter outro pró-reitor de pós-graduação. Provavelmente, pela linha natural, né? Será o Rios, mas, assim, não tem nenhum comunicado. Né? O pró-reitor, o professor Márcio, ele virou diretor científico da FAPESP. Então, provavelmente, nós queremos outro pró-reitor na próxima reunião. Então, a gente vai ter alguma fase aí de ajuste, provavelmente. Espero que esse assunto aí entre. Eu pensei, talvez, em treinamento, para o pessoal usar, não sei se o próprio USP assina, para fazer alguma melhoria nele, tá? Que eu gosto do USP assina, só no seu trabalho que dá para colocar as coisas lá dentro. não dá trabalho muito. Você cria um negócio e faz uma pessoa. Não, o jeito que eu faço realmente é muito demorado. Não, assim, eu conheço todas as opções. O Spacina não é perfeito, mas é bem melhor do que as outras. Você consegue ver tudo com uma tradução. Não, acho que é só o Então, a validade dele é para a USP, né? Porque eu entro no meu. Mas o Gov não, o Gov é para qualquer coisa. Hoje só mandaram documento lá. Não, aquele é outro. Aquele é o Panda. Não. Aquele é do Spacina? Não, é outro aqui. Eu assino também lá. É Panda, chama Panda, é diferente. É diferente. Não, o Spacina, vira e mexe aparece para mim. Na vice-chefia, eu assino bastante coisa quando eu estou no lugar do... Agora, a gente precisa usar mais. Bom, então, é só para comunicá-los. Eu pedi aqui para colocar o USP Day da Bayer, porque eu achei interessante essa iniciativa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Ela levou a Bayer com os segmentos de áreas que ela quer trabalhar. Está fazendo uma reunião em São Paulo, não sei se foi essa semana, se foi essa semana que vem. E aí os grupos de pesquisa, professores que estão interessados, alunos que estão interessados, vão apresentar propostas. E assim, eu pensei que talvez a gente pensar num modelo parecido aqui, com as empresas que a gente tem no nosso escritório aqui da FEA. Por isso que eu te falei aquele dia, se você tinha a lista das empresas. Porque a gente, de repente, tem alguma coisa, mais para fazer um trabalho de empatia no primeiro momento, uma linha mais de design thinking. Eu participei de um evento desse lá em Berlim, com a Universidade de Tecnologia, foi muito legal. As empresas que trabalham com servitização foram para a sala dentro da universidade, e aí a gente colocou aqueles flipcharts para cada grupo de empresas, e teve uma dinâmica de falar para ele quais são as dores, o que eles esperam da academia, como que a academia poderia ajudá-los.
E foi bem legal, sabe? Assim, e assim, eles com problemas bem práticos, né? E parece que, eu não sei como que é isso, mas eles têm um programa de doutorado lá que é bem nessa linha empresarial mesmo, assim, de aplicação, uma coisa bem forte. Nunca estudei com profundidade, mas outro dia eu vi uma apresentação de um professor falando que ele fez um doutorado assim, lá. E aí eu lembrei desse fato aí. Então, eles estão muito ligados às empresas lá. E isso foi um ponto que foi falado no nosso planejamento aí no começo dessa gestão, né, da Pró-Reitoria. E é uma coisa que faz toda a diferença para a gente, né? Nossos pacientes são as empresas, né? E, enfim. Então, a gente poderia olhar para isso, não hoje, obviamente, mas assim, em algum momento a gente pensar, chamar esse escritório para a gente vir para uma sala, porque a gente tem várias ideias aqui dentro, a gente podia fazer um piloto com alguma coisa mais específica e tal, e depois, no segundo momento, ir entendendo o que eles querem. Eu acho que o primeiro momento não seria para fazer nenhuma proposta, mas para fazer um trabalho de empatia. Quais são as dores? O que a gente tem aqui que a gente poderia ajudar para sanar essas dores? Isso é uma visão muito empresarial, né? A gente possa ampliar isso, porque tem muitas organizações que podem ter interesse. A gente está falando aqui de trabalho de anos. Então, que eu ia falar, assim, poderia chamar, não sei se vocês conhecem a Flávia aqui da agência Sim. Liberal, que ela foi aluna. Fez doutorado aqui. Porque eu já conversei com a Flávia, acho que pelo menos umas 2 vezes. Pô, pega as coisas que tem lá, traz aqui na férias, o que está acontecendo? Porque eu descubro os convênios que a USP tem pela agência de inovação, não sai na mídia. Então, pô, não aparece nada aqui, Liberal. Então, já que vai fazer aqui conversa com o nosso escritório, traz também, chama o pessoal da agência. Eu acho que isso aí tinha que estar aqui dentro, falando com a gente. A gente também tem uma característica aí do Supera, que ela é muito de biotecnologia, né? Então, acho que a gente precisaria, nessa parte, a gente poderia trabalhar também, mas acaba que a gente se afasta. Parece que quem é da farmácia, por exemplo, está mais próximo do que nós, né? Por conta dessa... Da agência, lá em São Paulo, tem um monte de convênio que vale para a USP toda e a gente não está sabendo de nada. Eu acho que a gente poderia, talvez nesse primeiro evento, talvez fazer uma coisa mais aberta, né? Qualquer público, e depois a gente sentindo. Porque, na verdade, a gente não, como é nosso primeiro evento nesse sentido, a gente não tem muita certeza o que eles esperam, nem o que a gente pode oferecer. Então, não é nada assim definitivo, é mais um evento de brainstorm, né? E depois bem wide, talvez. E depois, no segundo momento, a gente faz uma coisa, talvez só para saúde. A gente poderia fazer um mais específico. Porque às vezes as dores, aparentemente, é financeira, mas está ligada a uma questão de processo, ou está ligada a uma, sei lá, controles, enfim. Bom, o item 7 é apoio às disciplinas de pós-graduação com atividades de campo. Não sei se vocês viram esse edital, é para o segundo semestre, mas está mais ligado a viagens, né? Quem vai fazer viagens. Eu já fiz trabalho em campo, mas geralmente em Ribeirão Preto mesmo. Não sei se nós temos disciplinas com esse perfil aqui na Terra. Né? Não? Não sei. Bom, mas enfim, aí o edital é um edital, 12 mil que tem? 20 mil? É aquele Brasil. Não, é de atividade em campo, quando você vai para... Há um teto de 100 mil, mas acho que é o teto do orçamentário, né? Tem um valor para propósito, acho que é 10 mil, se não me engano. Acho que é 10 mil. Né? Bom, e o item 8 designa a composição da comissão avaliadora de propostas de programas novos, a alteração dos já existentes, que já tem uma... Você abriu aí? Isso. Só título de informação mesmo. A gente tem professores da ECA, da ESC, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da FAO, de Química de São Carlos, da Exalc. E, enfim, eles estão relacionados à criação de novos programas e alterações. Então, acho que para os programas isso é bastante interessante.
nem da FED, São Paulo, daqui. Bom, e aqui o resultado do print, que é do programa de doutorado de sanduíche no exterior, do edital 04/2023. Foi uma repescagem do João Lucas Hanna, de agosto de 2023 a janeiro de 2024, Imperial College London. O Lucas Conde Stocco, de setembro de 2023 até agosto de 2024. E o Marcelo Silveira Borges de Oliveira, de agosto de 2023 a janeiro de 2024. Harvard University. E no PPGE, o Fábio Nishida, de julho de 2023 a junho de 2024. Parabéns para os alunos, excelente. Mas eu acho que o pessoal podia organizar um pouco melhor, porque essa chamada de pescagem foi muito em cima e muito. Tanto que não foi no nosso caso aqui, porque a gente investigou e tal, mas eu soube de algumas unidades que nem abriram para os alunos por não entender o que estava acontecendo. Por exemplo, no caso do Lucas. O Lucas, ele já tinha conseguido 6 meses. A gente podia passar para 12. Isso não estava tão claro onde está. O João Lucas não estava na lista inicial, porque ele não tinha ainda a carta de aceite, mas a gente podia incluir no nome. Isso também não estava claro. A gente só soube de tanta pergunta que ficou fazendo lá para o Fábio, o pessoal lá do grupo print. Então, assim, né? E aí disseram que ia ter um novo edital. A gente estava esperando esse novo edital lá para junho. Agora saiu. Na correria. Então, eu entendo que eles devem ter algum prazo, que eles vão ver contrato, sei lá o que vai esgotar, eles têm que fazer logo essas chamadas. Mas os alunos não têm tempo de se preparar, principalmente pelo TOEFL. Tem toda a hora. E aí, tem que ter. O TOEFL lá em cima, até na vinda da portal. Então, podia facilitar um pouco mais, porque eu acho que vai sobrar de novo. Olha, ano passado, no segundo edital, acho que vieram 20 vagas, 22. Neste, vieram 260. Olha quanta bolsa sobrou. Quantas é? 268, 260. Mas repescagem? Na repescagem, não. Nessa segunda tá. Então, assim... Mas eles têm que se organizar um pouco mais. Sabe que E vai ver esses critérios. Sabe, ele fica no print. Professor Julinho, eu e o Luci estava esperando ele em junho. Eu Falei que foi igual o pessoal que vai ter, eles vão trabalhar. eu já comecei a estudar. Aí agora, Tem que fazer agora para maio. A gente até marcou a reunião lá de seleção, sei lá, no meio de maio. e eu não sei se vou conseguir até a realidade. Eu já comecei a estudar. Agora que talvez tenha uma repescagem deles. Ó, repescagem da repescagem. Vai continuar estudando, faz a prova, que a minha orientação é quem quer fazer. Já faz a prova. Tem que fazer o nome. E quanto tempo ele vale? 2 anos? Vai 2 anos. Então vale a pena já fazer quando ele quiser. Não, eu já vou resolver isso agora. Porque sempre vai ser Repescagem não vai ter assim. muito tempo. Se tiver repescagem, não vai ter muito tempo. Só vai ter minha Repescagem foi o primeiro que saiu, já saiu. Tanto que agora, nessa que você vai falar no Tem 10, eles não colocam limite. Eles sempre colocavam 4 pagas para quem é nota 6 ou sei lá o quê. Não tem limite. A gente pode mandar mais de 10. Pode mandar mais. Esse aqui, de repescagem? Não, esse é Próximo isso. Agora esse novo. Vai chance. Agora ele abriu um novo. É o original 7. Esse você pode mandar quando você quiser. Esse aqui é o de 20 também, PDS. nome, né? De várias remanescentes. É o remanescente, é esse. Esse é o que saiu agora. E aí a gente vai só mandar uma Não tem ordenação. limite, não. Em algum lugar assim, podem mandar É o quantas edital. vocês quiserem. E lá eles vão ordenar em função dos critérios que eles colocam lá. Né? 283 fotos. Tanto que agora eles estão dizendo que não precisa estar na lista. Preferencialmente na lista. No primeiro edital tinha que estar na lista. Está mais restritivo, né? A lista de instituições já conveniadas. Preferenciais. E o Falou? Esse do professor tem um aqui. outro professor que foi aprovado esse professor Bruno Ricardo de La Libera, né, do PPGE. Ele foi no edital passado, isso. Vai ter aí no. Deixa eu ver, professor. É o visitante no exterior, é isso? É o exterior.
É. É 2,6 Esse aqui é o 8. Você já está tentando ver. Deve rolar agora. Quantas vagas, professor, o senhor perguntou? Tudo benefício. Foi o valor ou a quantidade, professor? Quantidade. Está aqui no obrigações. Quatro etapas, deve estar no... Esse edital acho que já foi por e-mail, né? Foi. Deixa eu ver se eu acho que foi a quantidade, talvez. Esse é no novo. É isso, é o Então, é o item 10 aqui, né? Que é do print para saída no segundo semestre de 2023, vagas remanescentes. Tem o edital 7, 8, 9, 10, para doutorado de sanduíche, primeiro, para programa professor visitante do exterior, que é esse que o professor Luciano está perguntando, né? Programa de professor visitante no exterior de Univicênio e de capacitação de servidores no exterior. Tem um site aqui do curso. Estou procurando as vagas aqui. Talvez se alguém aqui tiver alguma ideia para alguém, né? Bom, pessoal, então acho que dos comunicados, eu encerro aqui a minha parte e passo a palavra aos membros. Oi? Eu acho que o Fabiano entrou. Fabiano entrou? Espera aí, gente, só um minutinho. Deixa eu ver se ele me mandou mensagem. Eu escutei apitando. Ele pediu para eu dar um ok para ele aqui. Vou avisar ele. Ele vai acessar. Ele vai acessar? Vai. Teve até ligação aqui, né? Não foi ele, não. Vai ser conta, né? Vai criar um bom novo. Claro. Vai ser... Fabiano? Deu certo, Fabiano? Está nos ouvindo? Eu acho que ele apresentou. Fabiano, boa tarde, tudo bom? Para que está confirmando para nos ouvir? Ele compartilhou a apresentação. Você nos ouve, Fabiano? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo Seja bom, bem-vindo. gente? Obrigado. Desculpa pela inversão de pauta aí. Tive um contratempo. Tudo bem. Bom, Fabiano, fica à vontade. Eu já avisei os membros no começo da reunião. Então, passo a palavra para você. Obrigado, professora. Bom, a primeira coisa é o seguinte: para cada público, a gente tem que fazer um ajuste na apresentação. Então, é importante, sabendo que estou na CPG, é o seguinte: tudo que eu vou falar aqui está pensado principalmente para a graduação. E qual que é a questão da pós-graduação nisso? É a gente saber que, dentro do estudo que a gente fez, nunca apareceu nenhum indicador de problema ou oportunidade de melhoria, como eu aprendi com a professora Silvia, para a pós-graduação. Então, a gente não considerou a pós-graduação no prédio novo, não porque não quisemos, mas sim porque a gente entende que a estrutura atual tem atendido. Porém, como um desdobramento desse trabalho que eu vou apresentar, a gente pode, no futuro próximo, fazer algum estudo no sentido de ajustar a estrutura remanescente, caso seja necessário, para adequar
as salas de aula para a pós-graduação. Agora, tem uma interface aí, que é a questão dos laboratórios, que aí sim, nós sabemos que temos aulas de laboratórios, de leias na pós-graduação, então vai ter alguma pequena interface. Então, muito bem. Pensando no trabalho que a gente vem fazendo por conta de demandas das turmas de graduação, a gente buscou, primeiro, resolver a questão fazendo reformas no B1 para ajustar a largura das salas e, com isso, aumentar o espaço físico para melhorar a capacidade nas demandas das turmas de graduação. Só que a engenharia nos disse que, por conta da estrutura do prédio, a gente não poderia fazer nenhum tipo de reforma com resultados positivos, porque sobrariam colunas no meio das salas, atrapalhando a visão entre o aluno e a lousa. Então, isso não é viável. E a indicação foi que a gente passasse a estudar a possibilidade de construção de salas novas, utilizando, inclusive, premissas que foram trabalhadas pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo para a Pró-Reitoria de Graduação, que soltou, então, um manual de ambientes didáticos, considerando questões como segurança, inclusive para incêndio, mobilidade dos professores e dos alunos, a organização de sala para permitir diversas propostas pedagógicas, desde aulas com vídeo, aulas regulares com lousa, aulas com grupos de trabalho, até o momento das provas. Usando esses requisitos, a gente, para vocês terem uma ideia, perceberia que a capacidade das salas que nós já temos seria de 60 lugares no B2, ou seja, muito menos do que a gente trabalha hoje, 42 nas salas grandes do B1 e assim sucessivamente. As informações estão aqui na coluna da direita e também no documento que foi entregue à CPG. Então, o que foi pensado como estrutura para atender, junto com o que a gente tem de B1 e B2, já com esses novos arranjos, o que a gente precisaria construir a mais? Então, seriam 6 salas de aula, com capacidade para 90 alunos. Depois, a gente pensando nos laboratórios que hoje a gente tem, são 30 computadores, numa sala que a gente diz que tem capacidade para 60 pessoas. Na verdade, a capacidade é para 30 pessoas, então ficam 30 alunos assistindo aula prática usando o computador, e 30 alunos assistindo o colega trabalhar. Nessa nova proposta, a gente vai ter 64 de capacidade, então serão 64 pessoas com 64 computadores, de fato, assistindo a aula, fazendo as atividades práticas. Em 2 laboratórios, então a gente deixa de ter os 2 leias atuais para ter 2 leias novos com essa nova característica. Por que não 3 ou 4 leias? Porque a gente tem ociosidade muito grande nos leias atualmente. Então, assim, é muito baixo o conflito, que é resolvido geralmente no arranjo das turmas, no momento da composição da grade horária. De forma que a gente entende que se tem 2 e atende bem, a gente continua com 2, só que numa capacidade maior. E a gente aproveitou a oportunidade para propor um anfiteatro maior do que o Ivo Torres, porque a gente percebe que hoje os eventos, principalmente os internacionais, onde vem mais pessoas, a gente acaba tendo que usar, junto com o Ivo Torres, a congregação uma sala de aula, então fica meio desarrumado. O que é a ideia? A gente tem um anfiteatro de 180 lugares que pode sediar eventos com essa capacidade, ou a gente pode juntar com o Ivo Torres para capacidades maiores, ou até fazer 2 eventos simultâneos quando houver esse tipo de demanda. As salas de aula, então, como requisitos que eu informei, um deles é que a gente tem, então, uma área de 2,60 de distância entre a lousa e a primeira fileira, para que o professor realmente consiga se deslocar, um espaçamento entre fileiras, entre colunas, né, para que os alunos possam se deslocar e incomodem no máximo uma pessoa para poder chegar ao seu lugar, que seria esse caso aí dessas filas triplas. Um afastamento aí à esquerda, para que a gente permita, inclusive, pessoas que estiverem em situação de perda de mobilidade, né, ou dificuldade de mobilidade. As salas, nas salas estão previstas portas ao fundo das salas, porque na hora que tem movimentação de alunos, seja na chegada ou seja na hora que alguém sai para tomar água, por exemplo, não movimenta toda a turma, como acontece nas nossas salas hoje, onde as portas de entrada ficam junto à lousa. E ainda tem um espaço de deslocamento ao fundo da sala. Bom, o arranjo para provas, a gente teria, então, um espaçamento maior, com 1,40 aí entre, na verdade, chega a 1,20, né? Entre as carteiras e por volta de 60 na lateral. Então, a gente consegue realmente, a pessoa não consegue muito ver o que está acontecendo na carteira do lado e menos ainda na carteira à frente, dado esse distanciamento. Os laboratórios, o arranjo é esse, usando também
a questão dos espaçamentos, seriam mesas duplas de 75 centímetros de largura, com também um afastamento de 85, daria para ter as aulas e aplicação de provas tranquilamente. E aqui é o anfiteatro que é um dos informados como tendo as características interessantes lá pelo pessoal da Pró-Reitoria de Graduação, indicando o do ICMC, que tem 180 lugares, e essas características aí de ter uma sala técnica ao fundo, uma sala de apoio à frente, toda a estrutura para emergência. A expectativa da diretoria e o trabalho que está sendo feito junto ao Conselho Gestor é para a gente não utilizar uma área que a gente tem de expansão da FEA perto da enfermagem, que dá uma distância de por volta de 350 metros e daria algum enrosco entre as aulas. Então, a gente está pleiteando uma área ao lado do CETIRP e, digamos assim, que é promissora essa nossa iniciativa, e, nossa, eu falo da FEA. Mas a gente ainda não tem a resposta definitiva do Conselho Gestor. A ideia é, então, estando ali no B2, a gente basicamente passa pelo bloco D, atravessa a rua e já estaria no novo bloco didático da FEA. Essa é a ideia da apresentação, e agora, se a professora Silvia me permite, eu fico à disposição para eventuais dúvidas que o colegiado tiver, como parte de um trabalho que está sendo esperado pela diretoria, que é de vocês, entendendo haver sugestões, organizar como colegiado, apresentar essas sugestões até dia 5 de maio, para que sejam avaliadas junto com as outras sugestões que serão apresentadas pelo CTA. Estou à disposição. Obrigada, Fabiana. Alguma dúvida, pessoal? Só uma dúvida, ela não tem a ver com pós. Fabiana, se vocês estão planejando fazer as colações de grau nesse anfiteatro novo, faz parte do plano? Da graduação, né? Não. Graduação. Então, essa está sendo uma das perguntas recorrentes. Uma primeira ideia, o primeiro conceito que a gente está trabalhando é o seguinte: no campus a gente tem o Teatro do Campus e o anfiteatro da Faculdade de Direito, que são dois espaços que conseguem receber as nossas colações de grau, e que se a gente fizer um anfiteatro das mesmas proporções, a gente vai ter um terceiro anfiteatro com uma provável ociosidade deles. Então, é uma estrutura cara de se manter, tanto é que a Faculdade de Direito passou até a cobrar por conta dos custos altos de manutenção, cobrar a locação, né? Mas, num primeiro momento, a gente pensou em não, colocar realmente da forma como eu expus. Agora, como eu estou vendo, está sendo recorrente nos colegiados a pergunta, eu imagino que vai haver sugestões no sentido da gente ter um anfiteatro maior, eventualmente, aí vai ser um esforço de arquitetura aí dentro do espaço que a gente vai ter, para poder fazer um desenho que atenda bem todas as demandas, mas eu acho que é algo extremamente possível. E se assim for entendido pelo CTA, pode ser que a gente venha a ter, então, diferente da proposta inicial, um anfiteatro maior. Aí a gente teria que ver, pelas características dos nossos eventos, inclusive a colação de grau, o que seria esse número, né? Professor Luciano. Fabiano, tem como fazer do lado de cá esse bloco? Do lado de... do lado, você fala mais perto ali do bloco B2? Sem atravessar a rua. Isso. Não, com a engenharia a gente vem tendo entendimentos, e aí a questão do espaço necessário para, desde o distanciamento que tem que ter da rua, que é de 15 metros, considerando mesmo uma verticalização, a gente não consegue fazer nada do lado de cá, nem matando o bloco D. Outros ambientes dentro da área da FEA que a gente pensou também, nós temos a questão de que o bloco A e se não me engano, não, principalmente o bloco A. A gente tem uma questão com o Condefat, que é de ter o tombamento de toda a fachada. Então, a gente não pode ter nada, mesmo que fora da visada do bloco, fora da área do bloco A, mas que esconda a visada de alguma das fachadas. Então, aquela área ali perto do talude, do Teias, ou nas costas ali do Teias, ali perto do bloco A, o estacionamento livre do bloco A, tudo aquilo lá a gente estudou como possibilidade, e cada lugar tem alguma norma, alguma coisa que nos impede. Tanto é que a sugestão foi exatamente a gente trabalhar com a possibilidade de utilizar essa área ao lado do CETIRP, que, se aprovado no Conselho Gestor de destinar essa área no plano diretor para a FEA, aí a gente passa até essa possibilidade de usar. Mas, assim, atravessar a rua, não sei se parece longe, mas, assim, é mais ou menos a distância que a gente tem entre o bloco C1 e o bloco B1, talvez, ou talvez até menos, talvez ali entre o bloco 1 e o A, alguma coisa assim. E aquele espaço que tem um negócio o estacionamento ali, cara, que tem como é que chama aqui? Centro de vivência. Centro de vivência, ali, o estacionamento que fica ali logo abaixo.
tem espaço ali. Se alguém puder repetir, porque eu não consegui escutar. Abaixo, O espaço ali do CV dos alunos e do estacionamento dos funcionários do B2. Então, todos os espaços dentro da área da sede da FEA, a gente fez um questionamento. A gente pode formalizar, se for necessário, esse questionamento, para que eles deem para nós as respostas formais. Mas eles têm desde CONDEFAT, ou distanciamento da rua, ou, enfim, a gente não conseguiu aprovação de nenhuma área ali dentro da sede da FEA. Na verdade, a questão mais simpática vai ser realmente se a gente conseguir esse outro lado da rua, porque a gente não precisa nem de estacionamentos novos e nem de nenhum risco de atraso entre as aulas, a primeira e a segunda aula da manhã ou da noite na graduação. Mas, de novo, se o colegiado entender necessário, eu acho que é importante levar a sugestão e aí a gente formaliza os questionamentos junto à engenharia para poder vocês receberem uma resposta formal do questionamento de vocês. você quer que faz esse questionamento? Faz a interna aqui? Você vê aqui, eu olho ali, parece que tem um espaço grande ali. E ali dá para jogar fácil. Se a gente tiver espaço no porta-voz, joga estacionamento. Eu não sei se isso está sendo levantado, mas a gente tem muitas árvores, né? Ali. Que é onde eu estou entendendo. Ali, né? Que fica naquele espaço ali, daquele centro dos alunos ali. Eu lembro uma vez, quando eu participava da comissão de moradia, tinha uma mangueira, estava atrapalhando uma casa, olha, foi difícil cortar a mangueira, que nem é árvore nativa, né? Na verdade, houve uma mudança, viu, professora? Se me permite, a gente tem uma comissão do meio ambiente no campus e ela antes era formada por professores e tinha alguns pesquisadores e tal, então eles realmente faziam uma oposição bastante dura a qualquer modificação. Na verdade, até dessas chamadas exóticas. Mas hoje o entendimento tanto da prefeitura do campus quanto do conselho gestor é diferente, tanto é que fez uma composição diferente já tem talvez 5, 6 anos. E o entendimento é de que as árvores exóticas podem ser removidas, respeitando a lei municipal, no sentido de que a gente faça um plantio de outras árvores em outro ponto específico, aprovado pelo plano diretor, que então não tem previsão de obra. No plano diretor, inclusive, está constando essa área que a gente está pleiteando como não tendo árvores. Mas se você for lá, você vê que algumas árvores acabaram crescendo, exóticas, acabaram crescendo ali. É algo que, assim, ninguém tem desejo de modificar a estrutura, microclima, nada, mas dentro do que foi pensado para ser área de construção, costuma-se aprovar, e se tem alguma árvore lá, a gente planta, se não me engano, 5 espécimes ou 12 espécimes, não me lembro exatamente a quantidade, para cada uma que a gente extrai. E isso, então, assim, é algo contornável já com normativa e legislação municipal aprovada e tal. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Naquela sala do laboratório, dá para separar aquelas mesas ou os alunos têm que sentar juntinho? Então, o desenho proposto pela Pró-Reitoria de Graduação é junto, mas, pelo que a gente entende, são carteiras de 75 centímetros de largura. Então, eu imagino que a gente pode fazer o distanciamento. O que precisaria seria a gente ver, no momento do projeto, a gente prever isso aí. Eu, particularmente, defendo que a gente faça laboratório em fundo, me ajuda aí, professora, você é da TI, fundo falso, eu esqueci o nome dessa estrutura, em que você realmente tem mais mobilidade. E aí a gente poderia fazer arranjos diferentes. Por conta de tomadas, né? Porque se fizer uma coisa fixa, por que eu digo isso? Nem é pela pós, é porque a gente faz muita prova de laboratório, no laboratório, né? E eu faço na graduação. E hoje até tem uma distância boa, embora ele enxergue o computador da frente. Daí eu tenho que ser criativa na prova para não ficar, mas do jeito que está na imagem que você colocou, parece que é muito juntinho, né? Lembrei o nome. Assim, né? Tá, lembrei o nome, é piso elevado. O que acontece? Já é uma coisa que eu quero conversar com o Pepe, a gente colocar como requisito, porque quando a gente tem, igual no Leia, a gente tem uma bancada de um lado colada na parede, então a estrutura vem toda da parede. Um espaço grande, quer dizer, maior do que o que precisa, e lá do outro lado, outra bancada colada lá na outra parede. Por quê? Porque a fiação vem toda por lá.
Quando a gente quer fazer uma estrutura conforme está o desenho, você tem que ter a tomada pelo chão. E a tomada pelo chão começa a ser problema quando a gente tem o piso normal, tanto de fazer a infraestrutura, como depois de manutenção, na hora da limpeza e tal. Legal. Quando a gente faz uma estrutura de piso elevado, aí é diferente, porque a gente consegue realmente fazer toda a fiação chegar por baixo, encontrar a mesa, e as tomadas continuam ficando na mesa, então não briga com limpeza, não briga com nada. Então, eu imagino que o Kleber vai concordar com isso e a gente coloca isso como requisito. Acho que poderia colocar essa observação, viu? Eu acho que é bom se o colegiado puder, professora, eu ou coloco se quiser comentar via CG, para eles mandarem por lá. Bom, se bem que para a pós-graduação a demanda é a mesma, né? Então talvez seja bom sim. Fazer essa proposta, que haja um afastamento aí na lateral para não ter duplas. Tá certo, da minha parte está tudo bem. Nenhuma dúvida, questionamento? Então, muito obrigada, Fabiano. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer alguma dúvida. Obrigada pela lembrança da oportunidade de melhoria. Ó, você viu, professora Silvia? Boas lembranças. Gente, vou contar para vocês. Quando a gente faz diagnóstico, a gente chama de problema, de oportunidade de melhoria. E aí nós fizemos um diagnóstico lá atrás, aí ele gravou. Tem o quê? 12 anos isso? Nossa, nem fala que senão a gente parece mais velho. Então tá bom. Um abraço, gente. Tchau, Tá bom, tchau. até mais. Obrigado, Fabiano. Obrigadão. Mas isso não foi eu que inventei, não. É o Goldratt. É um israelense que aí ele fala que todo problema é uma oportunidade de melhoria. É uma oportunidade de melhoria. Então, tá bom, pessoal. Então, eu passo a palavra para vocês. Fechou? Comentário? Do edital? Não, do Day lá, do Bayer Day. Ah, Bayer Day. Eu achei muito legal a Costa. E aí, depois se for trocar ideia com a gente, aí a gente pode fazer. Legal. A gente poderia pensar, a gente pode ter duas opções, ou fazer uma espécie de Bayer Day mais local, de repente, fazer com um grupo menor, tá? Ou fazer um estrondo, para ter um pouco de receio, fazer coisa muito grande, depois ficar meio, preferir fazer um piloto. E aí, não sei, não convidar tantas empresas na primeira vez. Lá, se eu não me engano, foram 6 empresas ou 8 empresas lá em Berlim que eu participei. Até eu quero ver se eu mando e-mail para alguém daquele dia lá, para ver se alguém me passa, que eu não lembro detalhes. Foi 2018, se não me engano. E daí a gente fazer alguma coisa menor no primeiro momento, talvez direcionado para algum setor, mas que a gente pudesse ter uma primeira coleta para a gente começar a sentir para onde que a gente vai. A gente vai tatear, né? Vamos sentir aqui. Porque o da Bayer, pelo jeito, foi alguma coisa assim. A USP deve ter entrado em contato, ou algum ex-doutorando, alguém deve ter começado esse pagamento aí. E aí fez uma coisa muito específica, né? Os problemas da Bayer. E a gente poderia fazer alguma coisa aqui, mais um pouco mais aberta do que foi lá, para a gente entender o nosso porque não adianta muito a gente pegar coisas de empresa muito longe, né? Que tem essa dificuldade de locomoção. E preferência que os 3 cursos possam conversar. Né? O programa de administração da atividade é um desafio, mas assim. É isso que é meu medo. Se a gente faz os 3 juntos, se a gente faz um menorzinho primeiro, talvez assim, pegando algumas áreas de 2, ou se a gente vai para uma coisa maior. Mas eu acho que eu poderia pensar numa proposta, daí a gente conversa internamente, né, se tem interesse de participar. Mas, num primeiro momento, eu falaria assim, o que você gostaria de uma coisa bem assim? Você imagina uma parceria com a Universidade de São Paulo? E a gente poderia fazer alguma coisa via Fundace, né? Fazer um bolsa. E aí a gente sente, porque não tem... Na verdade, o que ele quer é resolver o problema dele, né? Ele não fala assim, não quero a teoria que o professor Marcelo usa, ou que a professora Silvia usa, ele não quer isso, né? O que ele quer é resolver o problema dele. Aí a gente pode pensar no problema dele e ver por caminhos que a gente pode seguir. E, de repente, isso pode virar uma inovação, de repente, isso pode virar um projeto em paralelo, que foi o que o pró-reitor falou, e que sugere bolsas, né, para os alunos, e aprendizado, né, que acho que é o mais convidativo aí, que a gente pode ter. Então, nessa lógica que eu pensei. Mas, sim, tem que ter um retorno, né, porque senão a gente não vai ter ninguém envolvido, né. Aí a gente precisa pensar numa forma de ter um retorno financeiro, principalmente pensando
Isso seria uma forma de melhorar um pouco a nossa atração para mestrado, né, doutorado. Porque além de ele estar fazendo mestrado, ele está tendo um contato com questões de ponta, né? E está melhorando também o rendimento dele. Eu não sei como é que é a regra, né? Se ele poderia, por exemplo, acumular uma bolsa nesse sentido, né? Poderia pensar. Poderia... Agora pode. A bolsa, Parece que não pode... a demanda social da CAPES, ela pode ser acumulada, segundo a norma, preferencialmente com atividade de pesquisa, mas também com estágio ou trabalho, independente da quantidade de horas, desde que essa atividade tenha relação direta com a pesquisa. São 12 horas. Não trava mais a quantidade de horas. O PPGAL tem isso definido na deliberação interna, né? Não é isso? Não, a gente pegou por orientação de dados. Não, mas não tem mais. Tinha essa trava, não tem mais. Na CAPES fala que não fala a quantidade de horas. Antes era 8, depois foi para 12, agora não tem mais. Mas é uma regra do PPGAL. Porque os outros programas, se eu não me engano, não colocaram essa restrição, né? Em relação à quantidade de horas, né? Tem que ter também a... Pode. Sim, a gente tem vários bolsistas. Só que o cara, para ele receber essa segunda bolsa ou trabalho, tem que ser depois que receber a bolsa. Ele não pode ser funcionário e pegar a bolsa. É que não é bolsa, né, professor? Assim, que nem a Fundaça, ela não paga a bolsa, né? E isso é um outro... Porque eles falam... Estágio. Bolsa estágio. Não, você não pode acumular com outra bolsa de convênio. Vou pegar CAPES e papel. Não pode. E nem conta bolsa curso. Só que a exceção é vale. Tem toda a regra. Auxílio financeiro. Isso, não é bolsa. Auxílio financeiro. Bolsa, Eu estou precisando pegar uma aluno para trabalhar com a gente. Não pode, eu estou te falando. Ele faz um bolsa de estágio, como se fosse aqui da graduação. Só que a gente tem limitação de horas. Eu ainda chego a 12. Vamos investigar isso. Bem, então podemos finalizar? Está tudo certo? Então, obrigada pela participação de todos.